Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um programa do Vida e Saúde, falando aí sobre saúde, né? Algo tão importante. E hoje viemos falar sobre um assunto ainda que é uma revolução aí no ramo da medicina, que são as vacinações. E nada melhor do que para falar disso, nós vamos conversar com a doutora Ana Carolina Kobila, que é reumatologista e também é responsável técnica aí pela Clínica de Vacinas Imunovita. Então acompanhe aí a nossa entrevista. Olá, meus amigos, mais um programa Vida e Saúde. Hoje nós viemos aqui conversar com a doutora Ana Carolina Kobila, né, que é médica reumatologista e responsável técnica da Clínica Imunovita, né, a clínica de vacinas aqui de União da Vitória. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que ultimamente está tão em alta, né, sobre as vacinas. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada. Doutora, então, explica aí para o pessoal de casa, o que são vacinas? Então, vacinas são compostos feitos para fazer com que o sistema imunológico das pessoas produza anticorpos para proteger contra doenças. E as vacinas, elas são fabricadas todas em laboratório, né? Existem vários processos, hoje todo mundo já ouviu falar, né, nas vacinas de Covid. Então, a gente tem o método tradicional, que é produzido em ovo, tem os novos métodos, que é com RNA e com vacina de vetor, que eles pegam um pedaço de um vírus e o pedaço do vírus que está causando a doença e fazem uma fusão. Então, hoje em dia tem basicamente 3 mecanismos de produção de vacinas, o clássico e os 2 mais novos, que por enquanto só são aplicados nas vacinas de Covid. Muito bem. Doutora, como são feitas as vacinas? Você pode dizer aí para o pessoal que está assistindo se são seguras? Como é autorizado o uso de uma vacina? Existem testes a serem feitos? Sim. Então, assim, as vacinas, elas são produzidas em laboratório, né? São todas artificiais e elas são feitos muitos testes. Na verdade, assim, a gente viveu uma situação ímpar agora em que a fabricação foi em um período de menos de um ano dessas novas vacinas. Mas, no geral, uma vacina para ficar pronta, para passar por todas as fases de teste, leva 10 anos. Porque você tem o teste de fase 1, de fase 2, o de fase 3, e aí uma continuidade ainda para saber o tempo que essa vacina vai durar, a proteção dela vai durar, né? E também estudar melhor possíveis efeitos colaterais. Então, em média, no modo tradicional, uma vacina leva 10 anos para ficar pronta. Com a Covid houve uma necessidade de se apurar isso e pela situação de caos sanitário, né? Certo. E nesse caso aí, nós podemos dizer que a vacina do Covid ela é segura? Ou ainda existem testes que podem ser feitos? E outra coisa ainda, com o avançar do tempo, essa mesma vacina do Covid, ela pode ir se melhorando, eles estão estudando para cada vez ter menos efeitos colaterais? Sim. Então, assim, as vacinas, hoje no meio vacinal a gente já fala em 2ª e 3ª geração de vacinas contra a Covid. A gente tem aqui, está em uso atualmente a 1ª geração de vacinas de Covid. Então, a meta de todas as indústrias que estão produzindo essas vacinas
é melhorar, exatamente, fazer fórmulas que deem menos efeitos colaterais, fórmulas que durem mais, então que a pessoa não precise se vacinar com intervalos tão curtos, né? Então está se melhorando. As vacinas atuais, elas são seguras, mas a gente ainda está vendo alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, né? Como ínguas, dor no braço, mal-estar, dor no corpo, mas de modo geral elas são muito seguras. Então, assim, tanto que se a gente for olhar, os efeitos colaterais, eles aconteceram numa parcela pequena da população em relação ao universo de pessoas que foram vacinadas, tanto no Brasil quanto no mundo. E o que é interessante, né, doutora, de colocar para as pessoas que isso não foi exclusividade da vacina da Covid. Todas as vacinas têm uma porcentagem mínima de efeitos colaterais, mas como o Covid está em alta, aí fala-se só do efeito colateral dessa em especial. Exato, a dor no braço, a íngua, uma indisposição nas primeiras 24, 48 horas da aplicação. Isso pode acontecer com diversas vacinas clássicas, inclusive, já Sim. que a gente usa há muitos anos, né? O que acontece, assim, que primeiro a vacina está muito em foco, né? E outra coisa, foi feita uma vacinação em massa, né? Então, Sim. assim, lógico que a gente vai ver, se a gente vacinar 100 pessoas, vai ver talvez efeito colateral em uma ou duas, mas se você vacinar milhões de pessoas, você vai relatar essa proporção em milhões de pessoas, né? Então, isso é proporcional também ao número de pessoas vacinadas. E qual seria o número, a porcentagem de efeitos colaterais ali? Chega a 1%? Chega a 1%, mas 1 a 2%. Né? E esses efeitos colaterais, com certeza, são focos da aprimoração dessa vacina, né? Então, assim, a segunda e a terceira geração, elas vão ser provavelmente menos de 1%. Mais protetivas e menos reacionais. Sim, sim. E a gente vê, né, o benefício na questão que você percebe diminuindo o número de mortalidade por Covid. Sim. Então, a gente vê aí o benefício da vacina. Muito. Você veja, ontem eu estava lendo no jornal que, assim, nós tivemos nessa segunda-feira passada 7 estados do Brasil que naquelas 24 horas não registraram nenhuma morte. Gente, isso é revolucionário se a gente pensar que estava morrendo 600, 700, 800 pessoas por dia, né? Você não ter nenhuma morte é fantástico, Sim. É sinal que funciona. Então as pessoas, algumas estão com medo da vacinação, mas nesse momento, até aqui, a única coisa que se mostrou seguramente eficaz contra a pandemia é a vacina. A gente não tem nenhum remédio ainda específico e que seja com um sucesso absoluto para curar a Covid. Então, essa prevenção é a coisa mais importante, mais certa que a gente tem nos dias atuais. Muito bem, acho bem importante colocar isso para as pessoas, porque realmente há muito medo da vacinação por conta de muitas reportagens que às vezes nem têm um fundo científico, né? Poluição de informações. E aí está aí a doutora Ana Carolina, né, que trabalha com vacinas, é especialista, falando para vocês que é segura a vacinação. Muito segura. Eu incentivo, eu acho que a chance de efeitos colaterais é pequena e a gente tem que pensar o seguinte, se as pessoas que tiveram essas reações vacinais um pouco mais fortes, com dor no corpo, prostração, imagine se tivessem tido a Covid. Provavelmente isso aí seria muito mais sério, até talvez com um desfecho fatal, né? Então, assim, a vacina reagir é desagradável, porém é um recibo que o corpo está reagindo à vacina, né? Está produzindo anticorpos. Isso é uma questão que a doutora colocou que eu penso bastante, porque geralmente a vacina é o vírus atenuado, com a Covid funciona da mesma forma? Para as vacinas da Sinovac, Coronavac, as vacinas chinesas e as vacinas aplicadas na Índia, sim. Para o mecanismo da Janssen, da Moderna, da Pfizer e da AstraZeneca, não. Pedaços de genética do vírus só, não é o vírus atenuado. Ah, tá. Mas de qualquer maneira, algum pedaço desse vírus está entrando em contato com o nosso organismo. O pedaço que faz os efeitos ruins da doença. Então é o pedaço mais reatogênico, né, da molécula viral,
Eu acho legal colocar isso para as pessoas, porque é uma conta que eu fiz. Se com um pedaço do vírus eu passei mal, imagine se eu tivesse pego certamente a Covid mesmo sem vacinação. Provavelmente ia passar muito mal, né? Com certeza, bem certo que sim. Então, assim, as vacinas estão sendo eficazes. A gente às vezes escuta um caso ou outro que completou o processo vacinal e acabou pegando e internando, mas a proporção é bem menor. A gente está tendo os hospitais que atendiam Covid com setores que tinham sido criados novos para atender esses doentes. Esses setores já estão fechando. Algumas UTIs extras que foram criadas no estado e a nível de Brasil estão fechando. Então isso indica que realmente a gente ainda tem uma parcela significativa que está pegando, mas o nível de internação hospitalar caiu absurdamente. Muito bem. Doutora, falando assim em vacinação no geral, a gente sabe que a vacinação veio como uma grande arma para a medicina, né? Desde que veio se estudando a prevenção pela vacina. E as doenças que já foram erradicadas ou que aparentemente não existem mais, a gente ainda precisa vacinar? Então, assim, no caso erradicado mesmo foi a varíola, né? A varíola, hoje em dia, a gente não faz vacina contra a varíola, a não ser que ocorra um surto. Mas os vírus da varíola, eles são guardados em 2 laboratórios no mundo, trancados às 7 chaves. Então, só se houver um caso de roubo desses vírus, a gente vai ter nova pandemia. Mas, no geral, sarampo, varicela, rubéola, todas essas doenças, a gente teve uma diminuição assombrosa de casos. Mas veja, no Brasil, o que aconteceu? Embora a vacina do sarampo seja gratuita, as pessoas deixaram de levar os filhos vacinar. Então, assim, a gente teve um ressurto de sarampo no Brasil importante, né? Que por isso que a gente tem que continuar vacinando. Essas que não estão 100% erradicadas no mundo, deve sim ser feita a vacinação. Por isso a minha colocação bem nessa questão, né? Às vezes não está 100% erradicada, você deixa de vacinar e volta o surto. Exatamente. Que não é legal, né? Nós estamos aqui agora na sala de conservação das vacinas aqui na Imunovita. Doutora Ana, podia explicar aqui para o pessoal de casa como que é feita a conservação das vacinas? Então, toda vacina necessita, durante todo o seu transporte e também armazenamento, de uma rede de frios que mantenha a temperatura adequada. Ela não pode congelar e também não pode esquentar. Então, as clínicas capacitadas, elas têm uma geladeira com toda uma tecnologia de no-break, caso caia a luz, para sustentar de 24 a 48 horas sem luz. A geladeira tem alarme para queda de luz, a gente tem um controle informático dessa queda. Então, hoje em dia existem refrigeradores, né, bem adequados, tanto para as vacinas tradicionais quanto para a vacina da Pfizer, que é uma vacina que necessita de uma temperatura mais baixa. Existe toda uma tecnologia embarcada para essa conservação. Até porque, doutora, se não tiver essa conservação, se chegar a faltar luz mesmo, é material perdido daí. Material perdido, exatamente. Então, para que vocês fiquem tranquilos em relação a isso, né, que há uma preocupação muito grande com essa conservação aqui na Imunovita. Exatamente. Doutora Ana, vocês na Imunovita, vocês têm a vacina contra a Covid-19 disponível para as pessoas? Então, nesse momento, a vacina de Covid-19, por uma portaria do Ministério da Saúde, ela só pode ser comprada a nível de estado. Né? A gente não consegue, como clínica privada, adquirir a vacina. Então, a gente acredita que pela movimentação do Ministério da Saúde, no próximo ano, isso vai estar aberto às clínicas privadas. Aí, certamente, a gente vai ter disponível aqui na nossa clínica para fazer. Mas, nesse momento, por uma questão governamental, essas vacinas não estão abertas ao público privado. Então, até para a forma igualitária de todas as pessoas terem acesso à vacina, desde o rico ao pobre, elas estão sendo feitas somente na rede pública. Certo. Então tem-se aí uma leve previsão de receber, né, mais para frente. Sim, provavelmente em 2022, né, quando a gente sair da crise de pandemia, já deve ser liberado para as clínicas privadas. Muito bem.
E ainda falando sobre a vacina da Covid-19, então, só para a gente fechar aqui, doutora. Então, a sua opinião é que são eficientes, tem contraindicação, mas a porcentagem é mínima. Seria mais ou menos isso para o nosso... Seria sim. Elas são seguras, eficientes, os efeitos colaterais foram mínimos, a grande maioria da população passou muito bem e tá aí os números que nos deixam mentir, né? A pandemia, aos poucos, está sendo vencida pela vacina. Com certeza. Doutora Ana, quiser deixar para quem está assistindo aí o endereço da clínica e também do seu consultório? Então, a gente está aqui na Rua Benjamin Constant, 580, em União de Vitória, dentro do Centro de Saúde do São Camilo. Muito bem, então, tá aí para vocês hoje a nossa entrevista sobre a vacinação. Então, faço convite também para vocês, quem quiserem conhecer a clínica Imunovita, acredito que a doutora está disponível aí para as pessoas. Sim, sim. Podem vir. Então, tá, muito obrigada pela sua participação no programa. De nada, obrigada pelo convite. Muito bem.